Eu acho interessante, quando eu ministro nessa área de libertação e batalha espiritual, como é que tem gente dura de coração, né? Então, as pessoas preferem ficar com as opiniões e com as experiências do que com a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, não vai mudar. A palavra de Deus, nela não há mudança e nem sombra de variação. Deus, ele disse, vai acontecer. Isaías 55, ele fala assim, ó: falará o Senhor e não acontecerá. A palavra do Senhor, ela não voltará vazia, ela vai fazer o que ela foi determinada. Então, gente, a maneira mais simples assim do inimigo desabilitar a igreja é através da mentira. O arsenal de guerra do inimigo tem dois fundamentos: o medo e a mentira. Então, esse primeiro momento, agora pela manhã, a gente trabalhou a respeito do quê? Do medo que algumas pessoas têm. Por quê? Porque Satanás, ele faz isso, ele se disfarça, ele coloca um disfarce para tentar mostrar aquilo que ele não é. Muitas vezes, gente, eu vou ministrar a libertação, é que você vai ficando experiente. Não é uma unção maior, é uma experiência maior. Então está lá aquele espírito imundo, um monte de gente segurando a pessoa. Eu falei, ó, pode soltar que ele está amarrado. Não, pastor, solta que ele está amarrado. Ele está amarrado. Não tem um monte de gente segurando. Não, você precisa entender que o espírito imundo, ele só está numa pessoa porque essa pessoa está movendo ou vivendo uma vida de pecado. E não precisa ser um pecado, gente, cabeludo, um pecado extraordinário. Pastor, porque a família dele é uma família de assassinos que derramam sangue, de gente que faz aborto, de gente que faz feitiço. Gente, presta atenção nisso. O que dá autoridade para o espírito imundo governar a vida de uma pessoa é o pecado. Mas ele em si não tem nada, ele já foi derrotado há muito tempo. Há muito tempo. Em Apocalipse 18, quando o anjo grita assim, ouviu uma grande voz que gritou: caiu a grande Babilônia, ela é antro de todo tipo de demônio e de todo tipo de espírito imundo. Ele está falando de algo que aconteceu quando, gente? Aconteceu lá atrás. Nem tudo que está no livro do Apocalipse é futuro, não, gente. Tem muita coisa que fala de passado. As 7 igrejas falam de 7 igrejas que aconteceram, e foram as 7 igrejas de Esmirna, de Tiatira, de Éfeso, de Pérgamo, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia. São igrejas que existiram ali, naquela... É uma espécie de uma meia-lua que tem ali. Alguém já foi para a Turquia aí? Foi? Você vai lá, eu quero visitar as 7 igrejas da Ásia. Tudo pedra. Tem assim um lugar bonito, é Esmirna, chama Esmirna, né? E Éfeso. Assim, não é um lugar assim, nem que eu diga assim, vai lá, que é legal. Pedra. Não, agora não é que nem Cafarnaum, que é uma cidade, é um sítio arqueológico, né? Jerusalém, então as cidades que são bonitas, ali não tem nada. Mas ele fala de uma igreja que já passou, que já morreu, que já não existe mais. As pessoas, não é isso aqui, gente, vai acabar. Vocês agora compraram um terreno, o pastor está falando, vocês vão para outro lugar. Esquece, dá tchau. O pior lugar para você morar é no passado. Pior lugar para você viver é no passado. E aí tem muita gente que diz, não, mas ele está endemoniado por causa do pai, por causa da mãe. Cara, lê lá, Ezequiel capítulo 18. Os sírios, essa doutrina eu sei que é até difícil, num primeiro encontro, assim, a gente já não vem aqui há mais de 3 anos, falar para vocês algumas verdades. Gente, olha para mim. Não existe maldição hereditária. Maldição não é hereditária. Maldição é pessoal. A maldição é singular. Por que a maldição pega uma vida de uma pessoa? Por quê, gente? Vamos lá. Há um só motivo para a maldição pegar a gente. Qual é o motivo? Desobediência. Não existe. Quem falou legalidade? Não usa mais esse nome, não, gente. A Bíblia nem fala disso. Legalidade, legitimidade. Pecado, gente. Pecado. Vocês querem ver uma coisa aqui comigo? Você me ajuda aí, minha irmã? Eu gosto de ensinar isso. A bênção vem de Deus, sim ou não, gente? A maldição vem de quem, gente? De quem, gente? Fala alto. De quem? Não vem do diabo, gente. Ó, pode pegar teu Google aí. Pode pegar o Google aí. Digita um Google aí. Acha o versículo bíblico que a maldição vem do diabo. Eu faço um pix para você agora, de R$200. Eu faço um pix para você de R$200. Gente, preste atenção. A maldição não vem do diabo.
Você precisa aprender isso de uma vez. A gente já é crente maduro, gente. Quando Adão peca. Adão não pecou, gente? O que Deus fala? Deus é que fala sobre... A palavra maldição sai da boca de Deus. A maldição, gente, é uma maneira de Deus corrigir a gente. Aonde está escrito quebra de maldição na Bíblia? Não existe isso. A gente está... Sabe o que a gente está fazendo? Você lembra quando a gente era garoto, brincava de batalha naval no colégio? A14. Você queria pegar o quê? O hidroavião, o submarino, o cruzador. Ninguém que lembra dessa brincadeira. Você lembra disso? Alguém lembra disso? É crente atirando na água o tempo todo. Ó, vamos ver o seguinte. Quando Adão peca, Deus chama Adão para uma conversa. Adão, porque você me desobedeceu e deu ouvidos à sua mulher, maldita é a terra, é com suor do rosto que você vai tirar o teu sustento, ela vai produzir espinhos e ervas daninhas. A maldição vem de quem, gente? De quem, gente? E tu, mulher, porque deu ouvido à serpente, maldita és, com dores de parto, as dores vão ser multiplicadas, e teu desejo vai ser para o homem. E você, serpente, maldita és entre todas as alimárias do campo, você vai rastejar e comer do pó da terra. De onde que vem a maldição, gente? Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e verso 2. Você pode colocar para mim aqui, Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e verso 2. Vamos ver de onde vem se a gente não corrigir isso, gente, eu estou falando para vocês que a Bíblia é verdade. Jesus diz, passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar. Nenhum tio e nenhuma vírgula da, diga, lei. Está falando do Antigo Testamento, não vai passar. Deuteronômio 28. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2. Não, 28, verso 2, não é 27, verso 26. Deuteronômio 28, verso 2. 28. Deuteronômio capítulo 28. Aí está 27. Conseguiu? E todas essas bênçãos virão, diga assim, sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A bênção, presta atenção, ela te alcança. Pastor, por que a vida dele dá certo? Obediência ao princípio da palavra de Deus. Todas as áreas que você obedece, você é feliz. Bendito, ele vai continuar no verso 3, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito a tua amassadeira, o fruto da tua amassadeira, bendito os teus rebanhos, bendito serás, bendito, tudo que puseres a tua mão, vai ser bendito. Ou seja, a felicidade não é fruto do acaso, é o que? Diga, obediência. A bênção vem de quem, gente? De quem, gente? Se você obedecer, você recebe o que, gente? Agora, Deuteronômio 28, 15 e 16. Vamos ver. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não quero nem saber da palavra de Deus, vou fazer do meu jeito, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições, preste atenção, e te alcançarão. Gente, para que serve a maldição? Para correção, para desmascarar o caráter do pecado. É para isso que serve a maldição. A maldição não vem do diabo, a maldição é Deus pegando na sua orelhinha e falando assim, converta-se, conserte-se. Ai, pastor, eu vou no culto lá da Peniel, que aquele pastor ungidão vai orar com óleo que ele trouxe de Israel, com o pastor Lobo, e minha maldição vai ser quebrada. Olha para mim, não vai.
Eu vou desafiar vocês aqui, são pessoas inteligentes. Abram até o final da tarde um texto da Bíblia dizendo que a maldição vem do diabo. Eu quero te dar R$200 de Pix, eu quero te dar. Eu quero te dar. Provérbios capítulo 3, verso 33. Provérbios 3, 33. Vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios, está aí. A maldição do diabo, é isso, gente? É a maldição de quem, gente? Gente, quem está chocado com isso, levanta a mão, só para eu saber. Estou chocado. Sabe por quê? Porque a gente não lê a Bíblia. A gente gosta de ouvir, porque o pastor falou, porque o pastor disse, a maldição, não, a palavra é feia, porque Deus é bom. Deus é bom, como é que é a maldição? A maldição, ela é muito mal, é uma palavra portuguesa, tá? Que é muito mal traduzida, devia ser a correção do Senhor, devia ser isso. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Mas a habitação do justo tem o que, gente? Diga, bênção. Bênção. Bênção e maldição vem de quem? Deuteronômio 30, gente. O que diz? Eu hoje te ofereço vida e morte. Bênção e maldição sou eu que te ofereço. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e ele. Zacarias capítulo 5, verso 4. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 5, verso 4. Eu estou falando aqui porque, se a gente não corrigir isso, a intercessão da igreja vai viver uma... Por que eu estou orando e não está acontecendo, pai? Eu não consigo quebrar a maldição. Não, não é você. Você ora pela pessoa, mas a pessoa tem que se arrepender. Eu farei... Verso 3, por favor. Verso 3 também. Zacarias 5:3. Então disse-me, essa é o que, gente? O que está escrito aqui, gente? Maldição. Cadê? Que sairá pela face de toda a terra. Qualquer que furtar. Gente, o sujeito roubou. O roubo é abençoado, gente? Me dei bem, roubei a namorada dele, roubei a bicicleta dele, roubei o carro dele, roubei o cargo dele, roubei a célula dele, roubei a igreja dele, roubei a família dele, roubei o dinheiro dele. Ele se deu bem, gente? Maldito o que rouba, tem uma versão. Verso 4, pode passar. Pode passar o verso 4. Eu farei sair, essa maldição, disse o Senhor dos Exércitos, ela entrará na casa do ladrão e na casa que jurar falsamente pelo meu nome. A maldição, gente, diga maldição e bênção, são dois princípios. Em Israel tem um lugar onde morava um sujeito, antigamente, chamado Obed-Edom, e ali tem um vale, e tem dois montes, um monte chama-se Monte Gerizim, tem um monte da bênção, e tem um outro monte que divide assim, que fica em Samaria. Aí os 6 filhos de Jacó, as 6 tribos, né? Os filhos de Lia e Raquel sobem no monte e profetizam bênçãos. Aí vem os outros filhos, os outros 6 filhos, são 12, profetizam maldições. Aí o povo fica no meio daquele vale ali. Moisés está ali. Se você obedecer, olha para mim, ó, você vai ganhar um like de Deus. Eu estou falando tua linguagem? Se você obedecer, a bênção vai te perseguir. Se você desobedecer, a maldição vai te perseguir. Pastor, pode vir com a oração forte, a maldição vai te perseguir. Por quê? Porque você está desobedecendo. Isso é um princípio de Deus. Isso é um princípio bíblico antigo. O que as igrejas estão falando? Vem você aqui que nós vamos quebrar a tua maldição. Quer ver um negócio interessante, gente? Qual é o texto que o pessoal usa para maldição hereditária? Qual é? É o texto de Deuteronômio 20. Bota por favor aí, Êxodo 20, a partir do verso 4. Vamos ver o que o texto diz. Êxodo 20, Deuteronômio 5 também fala a mesma coisa. Êxodo 20, a partir do verso 4. Vamos lá. Se você quiser, a gente lê na Bíblia, que está na minha cabeça também. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 20, do capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. É um mandamento, gente. Não fará nenhuma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. Vai passando, por favor.
Êxodo 25. Não te curvarás a ela, nem a servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita o que, gente? Dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ok? Onde está a palavra maldição nesse texto aí? É o texto que o povo usa para falar de maldição hereditária. Cadê a palavra maldição? Acha para mim aí. Alguém quer aqui a ponteira laser? O que Deus visita, gente? Deus visita o que, gente? Responda, gente. Iniquidade. Eu visito a iniquidade. O que é iniquidade? Qual é a diferença da iniquidade, do pecado e da transgressão? Pecado, gente, é você viver longe de Deus. Ponto. Isso é pecado. Ó, vós estáis mortos nos vossos pecados e delitos. Isso é pecado. É viver longe de Deus. Fulano está em pecado. Morreu em pecado. Ele morreu longe de Deus. Ponto. O que a gente chama de pecado, fulano foi lá e matou, fulano foi lá e desonrou pai e mãe, o fulano foi lá e adulterou, fulano foi lá e construiu um ídolo. A Bíblia chama isso de transgressão. Você transgrediu a minha lei. A palavra iniquidade, olha para mim aqui, ó. Está aqui, ó. É quando o pecado deixa de ser pecado. Exemplo que eu falei pela manhã, vamos matar os judeus. Por quê? Porque não é pecado matar judeu. Então a gente vai lá e mata, bota no campo de concentração. Qual o problema? Não tem nada demais. Qual o pecado? Vamos fazer aborto. Não tem pecado. Qual o problema? Só tem 24 semanas. Vamos matar a criança. O nome disso é iniquidade. Eu preguei na Itália. Eu tive aqui na véspera de pregar na Itália. Duas histórias marcaram aqui minha vida aqui em Itapema, com o pastor Luiz. Foi quando eu estava viajando na viagem missionária, uma viagem missionária que eu fiz para a Europa. Preguei na República Tcheca e na Itália, e na véspera de eu assumir o ministério que eu estou hoje, a igreja que eu estou aqui. A igreja orou por mim de joelhos aqui. E o interessante foi que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na Itália para pregar, eu sou um pastor da Convenção Batista. Eu não sou pentecostal. Eu vivo assim nesse mundo, mas eu tenho assim uma raiz pentecostal, tenho uma raiz batista. Eu cheguei lá, pastor. O pastor presidente, não era o pastor da igreja, o pastor da União, ou seja, da Aliança Batista Italiana, chama UCEB, fumando. Gente, pensa numa igreja perdida. Na revistinha da Escola Bíblica Dominical, na última página, tinha a oração do Pai Nosso e tinha uma oração para Alá. Perdidos. Eu nem vou contar o resto, porque dá vontade até, assim, é intragável, dá vontade de vomitar. Uma igreja que se perdeu, por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Aí o que acontece? Alimenta diga, iniquidade. A iniquidade é quando você fala assim, não, matar argentino pode matar, que não é pecado. O que é iniquidade? A iniquidade é quando você diz, não, se você matar o ucraniano, não tem problema, não é pecado. É quando você diz, não, fumar maconha não, pode fumar, porque foi Deus que fez a cannabis sativa. Então a gente pode fumar maconha, aí não é pecado não. Está na natureza, não é verdade? Não é problema encher o pote, tomar tudo, afinal de contas, a cana de açúcar, quem foi que Deus? Ele destilou ali o álcool da cana e fez a cachaça. Qual o problema de beber? Então qual é o problema, gente? A iniquidade. Deus visita a iniquidade. Então eu sou pai, não sou pai? Ó, tem 4 gerações, são chamadas gerações observáveis. Nós observamos 4 gerações, é isso que a gente consegue observar. Eu observo meu pai, observo meu avô. Pouquíssima gente observa o bisavô. Pouquíssima gente. O bisavô, se ele peca e não tem temor do Senhor, ele ensina para o meu avô. Aí nasce meu pai, ele ensina para o meu pai. Aí nasce eu. Aí ele ensina para mim. Eu aprendi a fumar em casa. Por quê? O bisa fumava, meu avô fumava, meu pai fumava, e eu passei a fumar. Mas aí um dia entrei numa igreja, aí li capítulo 5 de Gálatas, que diz, os viciados não entrarão no reino dos céus. Eu falei, o quê? Eu não sabia disso. Naquele dia, gente, assim, sem nenhuma dó, peguei os cinzeiros, peguei os cigarros, eu nunca tive problema com bebida, mas eu fumava pra caramba. Peguei os isqueiros, tinha um isqueiro caro, chamava Zippo. Acho que era isso. Caro, andava vinho importado. Você comprava vinho importado, eu joguei tudo no lixo.
Você rompe com o pecado. O que significa isso? Que aquela perseguição de maldição não vem mais. Como é que a maldição é suspensa? Quando você não peca mais e você ensina o teu filho o temor do Senhor. Meu pai se separou da minha mãe, eu não. Eu vou ficar com a minha mulher até o fim da minha acabou. E não estou falando que é um negócio, vou ficar com essa cruz. Não é nada de cruz não, gente. Casamento quem faz é a gente. Você quer ter um casamento feliz? É você que faz o casamento feliz. Ai, pastor, ora para Deus para meu marido mudar. Não é isso. Não é isso. É o casamento quem faz é a gente. São duas pessoas. Deus, ele fala que é o cordão do terceiro dó, mas é outra coisa. Ele está explicando outra coisa para a gente em Eclesiastes. Outra coisa. Não inventa moda. Quem restaura casamento, o homem tem que querer. Existe casamento perfeito, gente? Não existe. Existe casamento de sonho? Existe. Não é isso? Jacó ele casou com 2 mulheres. Naquele tempo podia, agora não. Ele casou com 2 mulheres, não casou? Ele casou com Lia e com Raquel. Raquel era o quê? Era o casamento dos sonhos. Ela era bonita. Ele estava apaixonado por ela. Trabalhou 7 anos por ela. E a Bíblia diz que Raquel era bonita. E a Bíblia diz assim, que os olhos de Lia eram dengosos, pronto assim. É uma maneira muito simples assim, de dizer assim, que ela era feia. Ela era feia. Gente, Lia era feia. E aí Jacó tem aquela noite, festa de judeu demora 7 dias, eles tomaram todas, Labão, pai dela, deve ter embriagado o rapaz. Ele foi, casou com sonhos, ela ficou quietinha. Quando ele acordou do sonho, era Lia. E aí, gente, o que aconteceu? Ele falou, como é que você me engana assim? Eu falei, aqui o casamento tem regra, volta a trabalhar e trabalha mais 7 anos. O que significa isso, gente? Ele casou com a mulher dos sonhos? Ele casou com Lia. A mulher dos sonhos quem era? Raquel. E aí ele falou assim, casamento tem regra. Aqui a gente não entrega a filha mais nova antes da filha mais velha. Preste atenção. Toda história de casamento tem sonho, mas também tem lei. Você quer ser feliz, querido? Eu quero mulher bonita. Não tem problema, gasta dinheiro. Não existe mulher feia. Gente, não existe mulher feia. Existe gente maltratada, existe gente pobre. Gente, você pega a moça, você bota hoje numa clínica, passa ela em 12 vezes, o médico estica inteiro. O que está para baixo vai para cima, o que está para cima vai para o lado, o que está gordo fica magro, o que está... Não, some tudo, cadê a estria? Não tem, esticou. Cadê? Gente, hoje é isso, pastor, hoje é careca quem quer, não. Quem quer? Você não quer hoje, você faz implante, você cola teu negócio. O Cláudio Duarte não cola aquele negócio aqui? Ele não cola, né? Ele não bota a cola aqui? O Márcio Valadão não foi lá para a Turquia e fez o implante? Hoje é careca quem quer, gente. Hoje, eu quero uma mulher bonita. Então é o seguinte, trabalha, meu irmão, e bota grana ali, investe nesse negócio aí. Agora não, mas pastor, por isso que eu falo para você, eu vou fazer uma escova. Vai fazer a escova. Não, tem que fazer a massagem. Vai fazer a massagem. Como é que é o nome da massagem? É drenagem linfática. Faz o que você quer. Mas eu quero o quê? A minha tchutchuca. Você quer a tua tchutchuca? Você quer a tua tchutchuca? É lei, isso é uma lei, gente. Você, pastor, eu quero ser feliz no casamento. Então, vou te dar outra lei. Não casa com ímpio. Quer ser feliz no casamento? Não casa com o bêbado, com o drogado, com o louco, com o mentiroso. O sujeito está botando uma galhada. Vocês estão namorando. Aí o sujeito está botando uma galhada na tua cabeça. Você fica, foi fulano numa festa aqui. Ele estava lá em Balneário. Ele estava lá na Penha. Eu vi ele em Floripa. Você ainda está namorando? Eu pensei que não. Aí a mulher não quer acreditar. Não, o meu noivo é honesto. Gente, se no namoro ele está fazendo isso, no namoro, o que é o namoro, gente? O que é o namoro?
Namoro, você você pega o sapato emprestado do irmão para impressionar amor, pega o carro emprestado, me dá aquele teu carro emprestado, que carro bonito, me empresta que eu quero pegar na porta de casa, né? O seu anda cheiroso, limpinho, né? Gente, o sujeito chega para você, chega na tua casa, com a camisa do Vasco rasgada, aquela chuteira toda podre, um chulé, aquele cheio de gordura debaixo da unha, massa de tinta, graxa de mecânico, não se preocupa com você, não abre a porta para você, não te dá flores no dia dos namorados, que é domingo amanhã. Gente, você acha que vai casar? O que vai acontecer? Pastor, porque o meu marido, porque minha esposa. Eu tenho gente, o cara casou com a mulher, eu falei, não se mete com essa mulher. Não, pai, não se mete com essa mulher. Essa mulher, estou te falando, ela tem um ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? É aquela pessoa que está apaixonada por alguém, daqui a pouco está coxinha entre dois pensamentos, não sabe se gosta do Zé ou do José, não sabe, não sabe. Aí a pessoa quebra a lei, aí vai reclamar, sabe de quê? Foi a maldição, pastor, foi o diabo, foi aquela pombagira. Gente, não foi você mesmo. Nós casamos com o caráter da pessoa. Ah, pastor, eu vou casar com fulano e tal. Gente, você casa com fulano, você casa com a família dele. Não, pastor, porque está escrito, deixará pai e mãe. É outra coisa, isso tem outro sentido. Quando você casa, o teu povo será o meu povo. Querido, presta atenção, você vai casar com a família, a tua sogra é parente, hein? Gente, você sabia que sogra, você nunca deixa de ter, até se tu divorciar, vai ser tua sogra? Sogra é do mal, gente. Pensa uma entidade demoníaca, sogra. Sogra. Eu sei que algumas aqui são sogras. Eu sei que você é sogra também. Não, sogra, vou te falar. Ah, pastor, porque é a família dele, porque é a irmã dele. Meu irmão, você tem que ver isso antes. A irmã diz assim, pastor, eu vou casar com uma mulher de Deus. Vou casar com uma pastora. Eu falei, Como é que é o nome dela? Flor de Lis. Aí um dia você acorda, pastor, ela tentou me matar. E você vai casar? Vou casar com o Fernando. E o Fernando, o cantor Fernandinho, não, Fernandinho Beiramar. Você vai ser mulher de traficante o resto da vida. Vocês estão entendendo o que é lei, o que é regra? Então, antes de você dizer que é uma maldição, a maldição vem de quem, gente? E ela funciona para quê, gente? Para trazer arrependimento. Então ela serve como o quê? Como um sintoma. Eu vou lá e vejo que tem uma derrota financeira. Eu vou lá e vejo que tem uma derrota familiar. Eu vou lá e vejo que tem um ciclo. A maldição, ela não bate de frente contigo. Ela não vai, tu quer me encarar? A maldição não faz isso não, gente. A maldição te alcança pelas costas. Anda ali, anda para lá. Ele está, não, devagar, irmão, porque a maldição não vai correndo. A maldição aqui está com o pé torcido. Aí ele vai andando. O que a maldição faz? Ele não está nem distraído, ele não está vendo. Olha lá, ele está vendo o céu azul, as flores do campo, os passarinhos verdinhos. Aí a maldição vem, ó, e dá um abraço nele por trás. E aí ele fala, sai! A maldição não sai. Por quê? A maldição só vai embora quando? Quando esse homem aqui se arrepender. Entendeu que não é a oração forte? A oração forte expulsa demônio, não expulsa a maldição. Porque a maldição é uma resposta de derrota para a vida de quem é desobediente. Entenderam agora? Obrigado, meu irmão. É a bênção que te persegue, tá? Você vai ficar tranquilo. Agora, podemos voltar lá? Entenderam? Então, hoje nós tratamos de manhã a respeito do medo. É a primeira fase, né, do entendimento da intercessão. Você precisa jogar fora o medo. Tirar essas mentiras que são construídas no coração da gente. Estamos dentro de igrejas evangélicas. E agora nós vamos falar sobre verdade. Porque é a verdade que liberta. Qualquer tipo de guerra espiritual, gente, você vai lidar só com a verdade. Você está lá expulsando o demônio diz assim, não saio, ela é minha, não vou embora. Pode dizer a verdade para ele, Senhor, está escrito, vou matar ela. Normal. Foi a mãe dela que me deu, mataram o garrote, derramaram sangue, fizeram um trabalho, enterraram na gameleira branca, enterraram na mata verde. Ó, já falei, está escrito. Todas as almas são minhas.
diz o Senhor, sai. Ele não consegue vencer a verdade. Tá bom? Foi assim que Jesus lidou com ele, tratou com ele, dizendo a verdade. Então vamos lá. Vamos lá. O princípio da recompensa, pronto, travando a batalha. Orem no Espírito, estamos falando de intercessão, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Veja bem, ele fala em oração uma vez, ele fala em oração em súplica uma segunda vez, ele fala em perseverar na oração. Gente, isso aqui é Efésios 6. Qual outro texto que está em Efésios 6? Tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Então, depois de você tomar a armadura, o que acontece? Ele manda você para a guerra. A oração é a guerra. A oração é um dos fundamentos da guerra espiritual. É a chamada, aqui eu tenho um livro que fala de libertação, tem um livro que fala sobre guerra espiritual, eu tenho um livro que fala sobre cura da família e da alma, eu tenho um livro que fala sobre sexualidade. Esse eu estou tratando sobre a oração na guerra. Então não é todo tipo de oração, essa oração na guerra. Ele fala, ore por mim. Orem por todos os santos, as pessoas, os crentes naquele tempo eram chamados de santos, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, ou seja, Jesus Cristo é o mistério, é isso que Paulo diz, é o mistério que estava oculto desde o início dos tempos, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Presta atenção, ele está onde? Na cadeia. Paulo está na cadeia, ele escreve aos habitantes de Éfeso, mas ele está preso numa cadeia. Ele não está falando o seguinte, ora para Deus me libertar da cadeia. Ele fala, ora para que eu seja destemido na hora de ministrar a palavra de Deus. Ou seja, ele vai preso, no final das contas, para pregar lá em Roma. Ele fala de novo, orem, ele fala uma sexta vez, para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, o que você aprende com relação à palavra oração aqui no sentido da intercessão? Existem 3 palavras básicas. Tem a palavra entous, entouchano e paga. E todas elas têm o mesmo sentido: aproximação, encontro. Não é só, peraí que eu estou na intercessão e eu vou bater de frente com o diabo. Não. A intercessão é diga, encontro. Eu falei pela manhã, ou você vai se encontrar com Deus para pedir misericórdia, ou você vai se encontrar com o mundo espiritual maligno para se chocar de frente, para colidir violentamente com ele. Então está aqui, E quando chegaram a multidão, olha a intercessão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Aqui ele era o quê? Diga, louco, lunático. Ele tem um problema aqui mental, mas ele tem também uma possessão real. Esse é o caso da criança endemoniada. Lembra daquela criança que eu falei aqui? Jesus e os discípulos subiram no Monte Tabor, é o Monte da Transfiguração. Ali Deus aparece numa nuvem, aí está Pedro, Tiago e João, fala, vamos construir, também aparece Elias e Moisés, vamos construir 3 tendas, lembra disso? Quando Jesus desce, os outros discípulos estavam lá esperando. Só que no meio da confusão, um pai chegou e falou assim, expulsa o demônio do meu filho, ele é louco, cai na água, cai no fogo, quando espuma pela boca, arranja os dentes. A impressão que tem é o quê? É uma enfermidade. E aí Jesus vai perguntar, desde quando acontece isso? Aqui é Mateus 17. Se você pegar Marcos capítulo 9, verso 21, é o mesmo texto. Jesus pergunta assim, desde quando acontece isso? Olha para mim, intercessor, essa vai ser a chave para o teu ministério. Desde quando que essa derrota acontece na tua vida? Desde o tempo da minha mãe, desde o tempo do meu pai. Não é maldição hereditária, chama-se iniquidade hereditária. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. É o pecado que está na tua vida e você acha que aquilo não é pecado. Chama-se iniquidade. Entenderam agora a razão da iniquidade? É quando você recebe, por exemplo, tem gente que nasce em igreja evangélica. Só que o pai e a mãe, eles ensinam os filhos a fazer confusão na igreja. Já viu gente que racha a igreja? Já viu gente que quer estar na liderança da igreja e só arruma problema para o pastor?
Já viu gente que está na igreja e sempre faz confusão? Olha para mim, isso é aprendido em casa. Isso é aprendido, gente, dentro do ambiente doméstico. Aí o que ele faz? Ele vai para a igreja, ele cresce, ele faz o quê? Ele aprendeu a falar mal do pastor, ele aprendeu a se rebelar contra o líder do louvor, ele aprendeu a não tomar ciência e não se importar com as regras da igreja. Não, a igreja manda todo mundo vir de saia, ou vir de calça. Muda de igreja é mais fácil. A igreja fala assim, ó, não corta o cabelo, mulher, e não rapa a perna. Gente, é horrível, é horrível. Mas você quer ficar lá? Então você não corta o cabelo, não rapa a perna. Agora o rebelde, gente, isso chama-se multiforme sabedoria de Deus que é manifesta pela igreja. As igrejas não são iguais. A minha igreja e a igreja de vocês é muito semelhante. Nossa, não, a maneira, eu olho para vocês assim, parece que eu estou ensinando para a minha igreja. Mas tem igreja que você vai que você só prega de gravata, que você só prega de terno. Eu fui pregar na igreja presbiteriana, quando eu cheguei lá, eu não sabia, gente. Já não uso isso há muito tempo. Eu só uso terno agora. Eu pregava de terno na Páscoa e no Natal. Gente, agora nem na Páscoa e no Natal, mas eu prego. Acabou, não faço, só casamento que eu faço de terno. Aí eu cheguei numa igreja em Ponta Grossa. Cheguei lá, mas eu sabia que era, foi direitinho, arrumadinho e tal. Não era um treinamento de sábado. Aí eu não tinha gravata. Aí quando eu cheguei, estava todo mundo de gravata. Eu pensei que o pastor não fosse. Ele mandou todo o presbitério tirar a gravata. Então, gente, se eu fosse congregar lá, eu tinha que usar gravata. Porque é a regra do jogo, é a lei do oeste. Como é que você vai chamar? Gente, é assim. Então a rebelião aprende-se em casa. A iniquidade aprende-se em casa. O pastor está falando aqui para você ser honesto com o teu marido e com a tua esposa, para você tratar bem a sua esposa. Só que em casa você aprendeu que é natural xingar a mulher, xingar a mãe, desonrar a mãe, a mulher não vale nada, ela tem que ser a palavra submissão, ela é muito mal empregada hoje, ela é diabólica, não é submissão bíblica, é uma submissão que o marido vai atropelar a mulher e quem manda sou eu. Gente, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala da gente construir, é um pedaço. O homem da direção, nós falamos hoje de manhã, da proteção, da amor, da identidade, mas a mulher da nutrição, aconchego, é a mulher que mantém junto. O marido diz, nós vamos para lá, mas como nós vamos para lá, quem resolve é a mulher. É assim, gente. O homem da direção é a mulher que mantém o rebanho junto. Sabia disso? É. Senão o homem sai correndo quando ele chega lá, cadê minha família? Sumiu, ficou lá atrás. Vocês lembram quando Jacó se encontra com Esaú? Vamos embora! Lembra disso? Vamos encontrar papai! Aí, o que Raquel falou? Não vamos não, vamos devagar. Porque se a gente correr, a gente vai matar as crianças. A gente vai deixar para trás os velhos. Eles estavam com 70 pessoas. O gado vai morrer. Então o homem, diga, homem da diga direção. A mulher que faz é um método. O homem pode trazer a comida que for para casa. Quem vai decidir o que vai comer é a mulher. Não é verdade isso, gente? Estou mentindo? Isso é bíblico, gente. Não, às vezes a mulher não está cansada. E aí, vamos comer o quê? Deixa, eu vou te levar para comer uma comida. Quem gosta de comida japonesa aqui? De Deus, né, gente? Tem gente que não odeia. Ai, pastor, que nojo, peixe cru. Mas você não provou ainda. É bom. Eu já provei ouriço. Fui pregar no Japão. Pensa num negócio ruim. Ouriço não é do bem, não, gente. Ouriço é ruim. Ouriço... Olha que eu mergulhei naquele shoyu umas 30 vezes para comer, para ver se perdi não shoyu. Comi baiacu, chama de peixe prego, né? Baiacu, comi enguia, provei aquele negócio todo, uma comida boa. O ouriço aqui não é bom. O ouriço não é de Deus, não, pastor. Mas vamos seguir em frente aqui. Bem próximo do rei. Então a intercessão se aproxima pedindo misericórdia, né? Reunindo-se com o rei. E ela disse: dá-me uma bênção. Josué 15. Pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então você tem que entender o seguinte: Deus ele diz sempre sim, Deus diz sempre não. Não, Deus é justo. Se você pedir algo que vai te fazer mal, ele vai dizer não. Mas vai te dizer não porque é bom para você. Deus abre uma porta para mim, eu quero me mudar. Gente, Deus sabe se você vai mudar para uma cidade e vai chegar lá, vai ficar doente. E não vai ter a Unimed que você tem aqui, não vai ter acondicionamento financeiro que você... Ele sabe que você vai chegar na outra cidade lá, se você for, teu filho vai ser atropelado. Então quando Deus diz não, gente, é bom. Mas não significa que Deus diga sempre não. Aqui,
A filha de Caleb vai pedir para ele o quê? Vai pedir as fontes superiores e inferiores. Porque eu estou com terra seca. O que adianta, pai? Só me deu uma terra enorme, mas não tem fonte de água, não tem um molho d'água, não tem um riacho que passa, não tem nada. Não, então toma as fontes superiores e inferiores também. Então é isso. Reunir-se é fazer um acordo. Ó, eu estou fazendo um acordo com Deus. Eu estou num período de jejum. Vou ensinar vocês como é que eu estou fazendo. Eu estou combinando com Deus, eu vou ter uma netinha que vai nascer agora, daqui a 2 semanas, Maria Vitória. Eu estou orando por ela agora, gente. Eu não estou esperando vir um problema. Então estou falando com Deus a respeito da saúde dela. Eu estou falando com Deus a respeito do crescimento dela, das emoções dela. Ela não ser atacada por uma crise, ela não sofrer uma enfermidade. Eu estou combinando com Deus a respeito do marido da minha neta. Gente, minha neta não nasceu não. Então eu estou falando com Deus a respeito da família, porque esse menino que vai casar com a minha neta, ele tem pai e tem mãe que vão formar o coração dele, o caráter dele, e a vida dele não está. Eu estou falando com Deus, Deus, eu quero um filho de um pastor saudável para casar com a Maria Vitória. E a Maria Vitória não nasceu. Vocês estão entendendo isso, gente? Só que o povo é muito preguiçoso. E aí o que acontece? Você pode ver tua Netflix, você pode ver tua série, teu jogo de futebol. O que você não pode é só fazer isso. Você não pode é só lembrar de orar quando está na igreja. Você não pode só lembrar de... Aqui nós estou dando, injetando em vocês uma overdose de Bíblia. Toda hora a gente lê um versículo, 2 versículos, 3 versículos. Mas essa vida você tem que ter com teu pai. Gente, Deus é a pessoa mais empolgante que existe. E tem gente que não gosta de falar com Deus. Gente que não gosta de ouvir Deus. Gente que não gosta de ler. A Bíblia é uma mensagem de Deus para você. Você vai ler assim, tem hora que eu vou ficando assim, eu vou lendo o povo de Israel, eu amo o povo de Israel, vai sendo massacrado, oprimido, e vem os midianitas, e vem os moabitas, e vem os edomitas, e vem os amonitas, e vem os sírios, eu vou ficando bravo, e daqui a pouco Deus vem, um homem se levanta, se converte, aí aparece um Sansão, aparece um Gideão, aparece uma Débora, aparece alguém que intercede, aparece um Samuel, aparece um Elias, aí Deus vem, ouve aquela oração, e joga pedra na cabeça do povo, faz o sol parar, a lua parar, e vem, e derrota os inimigos. Eu fico, gente, eu dou risada, eu saio aleluiado, eu falo, glória a Deus! Mas quanto mais você se encontra com Deus na Bíblia, mais você vê que quem cria problemas para a gente é a gente. É a gente. Quem cria problema, os nossos problemas são criados por nós. Nós fazemos promessas, nós entramos em aliança sem consultar Deus. Os gibeonitas, né, os heveus lá de Josué, como é que aquele povo continuou vivendo dentro do povo de Israel? Como? Porque Josué foi, não, eles têm aparência legal, e esse cara tem cara de crente. É de onde? Não, eu sou da Batista, sou da Bleia. É nada, o cara mentiu. Pastor, agora que eu descobri que ela não era crente. Ela foi numa escola bíblica, ela aceitou Jesus lá atrás, mas ela nunca foi discipulada. Reunidos com o rei, clamaram ao rei que concede perdão. 1 Reis 1. Mas Adonias, com medo de Salomão era o rei, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão, o rei, Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrado às pontas do altar. E ele diz, o rei Salomão me jure que não matará seu servo pela espada. Então quando você está orando a Deus por você já ficou numa situação de um beco sem saída? Quantas vezes? Você falou assim, Deus, eu te prometo que se o Senhor me livrar dessa, olha, eu vou estar em todos os cultos de oração, eu vou ser o primeiro a limpar a churrasqueira do pastor, quando ele fizer lá o nosso ministério de homens chama-se Vale do Sal Grosso, porque a gente faz os encontros mensais e quinzenais com churrasco, aí ele botou o nome Vale do... É uma piada, mas pegou a piada. Então eu vou lá, eu limpo a churrasqueira, eu limpo os espetos, eu lavo os banheiros da igreja, eu me consagro ao Senhor, mas me livra dessa vez. Aqui é o que ele está fazendo. É a mesma coisa que Jacó falou com Deus quando ele está indo para Padan-Aram. Se o Senhor me livrar dos meus inimigos, me trouxer de volta, eu te entrego o meu dízimo. Ele está fazendo um acordo com Deus. Então, clamar ao rei que concede perdão, Deus me perdoa. Esses estão todos vertentes, né? São
fatias, eu estou dividindo aqui a visão da intercessão. O rei perguntou de novo, presta atenção, importunar o rei. A intercessão importuna Deus, mas não assim, como se Deus estivesse assim, tá bom, e lá, não é isso não, é no sentido de você não se cansar. O rei perguntou de novo, rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Deus pergunta isso para a gente, sim ou não, gente? Pergunta. Pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abre-se-vos-á, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther lhe respondeu, se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Por quê? Porque Arã, ou Amã, está querendo matar todo o povo judeu. Ele já tinha ditado uma lei. Ele continua, este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria, diga, perturbar. O intercessor é alguém que bate numa porta. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Você já estava numa chamada e de repente alguém está entrando numa outra chamada no WhatsApp com você? Você está lá falando, estou lá resolvendo um problema com o pastor Luiz. Aí o Alan começa a me ligar. Aí ele liga uma, liga duas, liga 3, ele liga 4, fala, pastor Luiz, eu vou ter que parar um pouquinho aqui, porque o Alan está desesperado para falar comigo. Chama-se importunar. Mas ele tem um sentido bom, quando o sentido é da intercessão. Você não está assim, Deus, vou cansar Deus. Gente, Deus se cansa. Deus é um velhinho de barba, cansado, andando de andador no céu, os corredores, ele está andando lá em cima. Não, Deus está com uma cadeira de rodas, assim, segurando uma. Já viu aquele pessoal que anda no hospital, que anda segurando um negócio de soro, assim? Deus é assim, gente? Deus se fatiga, Deus dorme. Deus tira uma cochilada, vou dar uma cochiladinha. Não dormirás, o guarda de Israel, não cochilarás aquele que te guarda. Deus cochila, Deus se cansa. Você pede para ele agora um milagre. Aí passou, você recebe um milagre. Aí um segundo depois você pede outro milagre. Deus, não, peraí, eu já te dei no segundo passado. Agora espera um minutinho para eu te dar o último. Deus é assim, gente. Deus se gasta. Porque a gente se gasta, não se gasta? Deus se gasta. Deus se gasta? Não, não se gasta. A gente fica cansado, Deus não fica. Então, ele vai importunar o que, gente, pensa. Eu estava lendo para vocês uma lista que eu mandei para o meu time de intercessão de manhã aqui, eu mostrei para vocês aqui, e para a irmã da intercessão. Gente, eu tenho coisas que eu falo com Deus, não estou falando com Deus para o final do mês de junho. Eu estou combinando com Deus que onde eu vou tirar férias em 2023, em 2024, em 2025. Não vai ter, nós não vamos ter, gente, uma Copa do Mundo em 2026? Vamos ter ou não vamos ter? Quem sabe onde é que vai ser a Copa do Mundo em 2026? Aonde? Turquia? Onde vai ser a Copa do Mundo em 2026? Alguém sabe? Eu vou estar lá. Pastor, deixa de ser arrogante, prepotente. Não, eu estou combinando com o meu pai. Eu falei, pai, daqui a 4 anos eu quero estar com uma igreja forte, pastores maduros, para eu pegar e passar um mês vendo Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Eles vão cuidar da igreja. Eu vou ensinar meus pastores, eu vou trabalhar muito. Não é que eu vou chegar lá e tchau, pessoal, estou tirando o mês sabático, vocês que se virem. Não, gente, eu vou trabalhar. Então estou combinando com Deus. Deus, eu preciso de gente que eu possa confiar, de pastores leais, de uma liderança sólida. Por quê? Porque eu quero passar essa Copa do Mundo e eu estou pedindo mais, Deus, se possível for, se for da sua vontade, né, gente? Olha, se isso lhe agrada, se eu posso contar com o seu favor, que o Brasil seja campeão lá, pronto. Gente, qual é o problema de orar assim? Gente, é proibido orar assim? Insiste com Deus. O que Elias fez? Vamos subir o Carmelo. O Carmelo, você tem um lugar lá chamado
é um vale, a gente chama de Megido, o pessoal, Vale do Armagedon, Vale do Megido, é o Vale do Castelo, é um lugar bonito lá demais, enfim, aonde a Bíblia fala que vai ser a última batalha do ser humano, da rebelião do ser humano contra Deus. Ali eles vão tentar destruir Israel. É uma passagem que liga quem vem do Jordão para chegar no Mediterrâneo, passa por ali, pronto. É um vale bem bonito. Aí você vai olhando assim, ó, Monte Tabor, não, Monte Horebe, Monte Tabor, e você sobe o Monte de Elias, o Monte da Oração, Monte Carmelo. Gente, e é legal porque eu faço o povo subir. A gente chega lá, vamos subir o Carmelo. Mas não é nada assim muito cansativo, mas é cansativo. Não é nada muito esgotante, mas esgota. Aí ele está ali orando, ele fala assim para o menino, vai lá e sobe para ver se tem uma nuvem. Porque ele começa a orar, começa a interceder. Eu quero chuva, precisamos de chuva, 3 anos e meio sem chuva. Gente, se você não entender que a tua oração, é a oração do pastor Luiz, do pastor Lobo, é a sua oração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que significa isso? Ele ficou deprimido, ficou ou não ficou, gente? Elias não pediu para morrer? Pediu ou não pediu? Ele teve medo da mulher? Teve ou não teve? Teve. Ele saiu correndo, a mulher falou assim, vem cá, eu vou acabar com a tua raça. Ele é um homem sujeito, mesmas emoções que a gente. Mas ele orou, por 3 anos não choveu, e 3 anos depois de chover. Ele ora, menino, sobe aí. Ai, deu ruim. A oração não tem poder não, Elias. Tem nada. Espera que eu vou orar mais um pouquinho. Vai de novo. Aí na segunda vez o menino, não, nada. Vamos desistir? Não, vou orar mais uma terceira vez. Aí ele vai orando, eu fico imaginando depois da quarta subir, o menino já estava orando junto com Elias. Não, Deus, manda a uva logo, eu não aguento mais subir e descer isso aqui. Quando ele sobe, quando ele desce a última vez, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho assim, de um punho de um ser humano, de um homem assim. Aí pronto, esse é o sinal. Então a intercessão, ela encontra sinais, ela vai buscar os sinais, isso é importante, é uma operação de defesa. Aí aqui a gente entra, veja bem, os primeiros 3 motivos eram um encontro, uma reunião e um clamor com o rei, importunando o rei. Agora, espera aí que eu vou entrar no outro lado, eu vou fazer uma operação de defesa, cercar. Por isso ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, o intercessor, Moisés, o homem de Deus, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Então Deus falou a Moisés, Moisés, eu vou destruir o povo que levantou um ídolo. O teu povo já se desviou, fizeram para si um ídolo. Você lembra do bezerro de ouro? Eu vou fazer de ti uma grande nação. Gente, tentador. Você imagina assim, você liderando uma equipe, liderando uma igreja, liderando um povo rebelde. Um povo que você, meu Deus, não fizeram de novo. Eu falei para não fazer. Aí Deus fala assim, pastor, é o seguinte. Vou fazer o seguinte aqui contigo, só em você. Você é meu escolhido, meu amado. Vou acabar com todo mundo. Todo mundo. E aí é o seguinte, nós vamos começar uma outra igreja. E eu vou dar para você um povo bonzinho, sem rebelião, obediente, dizimista, amoroso, protetor. Você está bem? Aí Deus, não, Deus, não, obrigado. Eu quero esse povo. Não derrama a tua ira. Gente, é por isso que é importante a pessoa estar debaixo da autoridade pastoral. Porque as pessoas acham que o pastor é só um sujeito que diz, agora vamos levantar e vamos orar, agora vamos sentar e vamos ouvir a palavra, agora vamos cantar, agora vamos cumprimentar o irmão. Olha, não esquece que trazer o cobertor para a campanha do frio, que vai chegando o frio. Não esquece de trazer a cesta básica. Traga o seu dízimo e a sua oferta. Gente, o pastor, ele é o protetor do rebanho. As minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. O pastor é que protege a gente das feras do campo. O pastor é que monta aquele aprisco. Sabe o que é um aprisco, gente? Um aprisco é um abrigo. Ele é cheio de espinhos que os pastores fazem. Pensa assim, uma cerca de espinhos. Ele tem uma porta, aí as ovelhas entram naquela porta e passam a noite protegidas de quê? Dos lobos ferozes, das feras do campo, dos animais que querem só o quê? Matar a gordura. Então o pastor é o protetor. E tem uma ovelha que sumiu. Aí ele, pastor Ricardo, pastor Adilson, fica aqui com as 99, peraí, eu vou buscar aquela que você perdeu. E aí, meu irmão, cadê você? Onde que você está? O que aconteceu contigo? Entenderam isso? A proteção pastoral, ela faz parte, é um elemento de cuidado espiritual que a pessoa tem.
Por que Tiago fala assim, ó, tem alguém doente? O que significa uma pessoa doente? Ela não pode ir para o culto. Chama os presbíteros. Ele fala o seguinte, a oração da fé levantará o doente. Se tiver pecado, serão perdoados. Eles ungirão com óleo. Gente, a unção do óleo cura alguém, gente? Óleo tem poder, gente? Não tem poder, gente. Óleo é óleo. A oração da fé. Mas o que o óleo simboliza? Tem duas passagens no Novo Testamento que falam com unção com óleo. Marcos capítulo 4 e Tiago capítulo 5. Só. O óleo é o quê? É um simbolismo. Ele está fora da igreja, está doente, ele não pode vir para adorar, ele não pode vir para orar. Nós estamos testificando, os pastores aqui, que ele faz parte da igreja. Nós botamos a mão sobre ele, colocamos o óleo. Aí no mundo espiritual, há o quê? Há um anúncio, ele pertence à igreja. Ele não está fora da igreja por rebelião, ele está fora da igreja porque ele não pode ir, mas a igreja trouxe o quê? O testemunho espiritual. Gente, o batismo não salva ninguém, pode salvar alguém? Mas o batismo é um símbolo do salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então a ceia, gente, salva alguém? Salva. Mas a ceia é uma ordenança, é ou não é, gente? Porque ali você relembra que você tem um pacto. Quando você come o pão, lembra que eu te falei que todo pacto é feito com comida? Quando você bebe do fruto da uva, quando você bebe do vinho, você está fazendo o quê? Você está lembrando da morte do teu Deus até que ele venha. É um memorial. Entenderam isso? Então, quando a gente fala sobre intercessão, é uma operação de defesa, mas também é uma operação de ataque. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligado na terra terá sido desligado no céu. Então, a intercessão, quando começa a orar, é que quem nunca viu isso, soa estranho. Mas você está assim na tua casa andando e está orando na tua casa. Senhor Deus, eu tomo posse dessa casa em nome de Jesus, estabeleço o teu trono nessa casa, eu declaro que nenhum mal chegará, eu acorrento todo o espírito imundo, eu lanço fora toda ação das trevas, eu lanço fora, eu declaro que todo o espírito imundo não é bem-vindo, que essa casa é do Senhor, é território do Senhor, é lugar do teu Espírito Santo, é casa de paz, aqui a salvação, os benditos vão ser quem entra nessa porta, benditos vão ser quem sai dessa porta, mas o diabo vai ficar amarrado lá de fora. Para quem não está acostumado com isso, pode ser uma palavra jogada fora, mas para a gente que está acostumado com isso, gente, eu vou te fazer uma coisa, nos cultos de libertação, eu parei de orar na porta da igreja, porque eu chegava assim, a igreja tem uma porta, que entra e sai, aí eu começava a orar, uma hora antes do culto, chamava o time da intercessão, pegava óleo é o que, gente? É óleo. Eu pegava o óleo, Senhor Deus, eu consagro esse óleo ao Senhor, jogava nos umbrais da porta, falava assim, todo mundo que entrar vai entrar em paz, mas os demônios vão ficar aqui amarrados lá de fora. Demônio não entra aqui. E nós concordamos na terra, nós ligamos. Você concorda comigo que você vai ser feliz? Você concorda comigo que a bênção vai te perseguir? Você concorda comigo que fulano vai ser inteiro? Nem isso que Jesus diz, se duas ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, será feito no céu. Aí nós concordamos, o demônio não vai sair. Eu estou lá no culto, daqui a pouco, pastor, tem uma pessoa endemoniada lá na porta. Aí eu tinha que sair, em nome de Jesus, sai. Aí eu voltava, pastor, tem uma pessoa endemoniada, já tirei, não é outra. Gente, 3 pessoas ficaram endemoniadas antes do culto começar. Na terceira vez, não, eu já fui lá 2 vezes, não, é uma terceira, pastor. Então você tem que entender que existe uma arma de ataque que está na tua boca. É por isso que a oração de intercessão, ela não é silenciosa. O intercessor não fecha os olhos. A gente vai ter que parar com essa mania de crente que fecha o olho. Jesus, tendo dado graças, partiu o pão, olhou para o alto. E aí o crente acha que para orar tem que orar. Gente, você pode orar do jeito que você quiser, mas o intercessor não. Na sua casa, eu agora me ajoelhei lá, eu dei graças, o pastor Ricardo me deixou ficar no apartamento dele, e eu fui lá, me ajoelhei, abençoei o apartamento dele, ele está viajando para Gramado, você tem que ser grato a Deus, ele abre a porta da casa, tem que receber pelo menos a bênção de quem ficou lá. Eu fechei os olhos, ajoelhei ele diante do sofá da sala dele. Gente, mas quando eu estou na intercessão, eu não fecho o olho de jeito nenhum. O intercessor tem que estar de olho em tudo.
Vocês vão pegar pessoas emotivas aqui, que você vai orar, ela cai, se joga para trás, ai, foi o Espírito. Emoção. Tem gente que foi o Espírito mesmo. E tem gente que é demônio. Tem gente que cai no chão, ai pastor, é muita unção, é nada, a mão está toda torta. É demônio. Vocês não estão vendo que é um espírito mau ali, gente? Então tem que deixar de ser, não pastor, que estava orando em língua. Ei, língua de... Quem fala português aqui, levanta a mão. Se você for morar no Japão, você vai continuar, você pode aprender o japonês, você pode ir para a China aprender o mandarim, você pode aprender o dialeto tailandês, mas você não vai esquecer de falar português, vai esquecer, gente? Você acha que anjo esqueceu a língua dos anjos? Acha? Você está lá expulsando o demônio, aí daqui a pouco, não, deixa que eu vou orar, ele começa a falar em língua. Você acha que aquilo ali é a língua de Deus, gente? Bota a mão na cabeça. Espírito ruim, cala-te, sai! Ele se manda. Então você não pode o quê? Ser infantil. A intercessão não é um lugar de infantis. Eu evito pessoas que são emotivas, pessoas que são sensíveis, pessoas que são novas na fé. Eu não estou dizendo que o novo na fé não possa participar da oração. Não pode participar do que? Desses movimentos. Ah, vamos fazer uma libertação. Eu não levo o novo na fé. Por quê? O diabo vai falar uma mentira para ele, vai entrar no coração dele, ele vai guardar e vai achar que é verdade. Então, todas as vezes, eu vou me lembrar de um culto, pastor. Eu estava no Paraná ministrando, gente, a igreja era mais ou menos metade dessa igreja aqui, tá? É um terço, pronto, era isso aqui. Aí ministrei o sábado, que nem eu estou hoje. Aí o pastor no final falou assim, faz libertação com a minha igreja. Só que não era o time da intercessão, era a igreja que estava ali. Eu falei, pastor, está tarde, são 9:30 da noite, amanhã tem... Não, faz intercessão. Gente, eu fui fazer libertação. A líder do ministério de intercessão, que era a mulher que via tudo, que era espiritual, que via o diabo, que via o anjo, ela foi a primeira a ficar endemoniada. Primeiro. Já aconteceu isso comigo 3 vezes em igrejas diferentes. Das muitas, centenas de igrejas que eu fui. Aí, não sabia quem era, não conhecia. Aí eu ia no fundo assim, expulsava o demônio de uma mulher. Porque o time da intercessão, a partir dali, se desencorajou. Aí expulsava, aí outra mulher manifestava aqui, gritava, dando gargalhada. Aí eu vinha para cá, expulsava dela e ia para outra. Eu falei, o que elas são? Irmãs. Olha só, você vai começando a discernir. Então há um pecado familiar aí. São irmãs. Eu falei, pega ela, leva para o ministério infantil, não tinha criança. A pastora Kelly vai lá, expulsa, eu vou ficar com essa aqui. Acabou. Falei, agora não junto. Por exemplo, nos casos de relacionamento sexual e iniquidade, são chamadas alianças de alma, né? Eu já tratei de 2 casos muito, assim, difíceis, né? Um era um irmão que tinha relacionamento sexual com a própria irmã. Eles eram apaixonados e viviam como marido e mulher. Irmão e irmã. Então, quando você orava por eles no culto, os 2 ficavam endemoniados, um agarrava no outro, assim, como se... Não soltava não, gente. Não, solta em nome de Jesus, sai. Não. Ele já falava assim, o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Ele usava a palavra de Deus. Aí uma hora eu estava... Deus me deu um discernimento, eu falei, em nome de Jesus, espada do Senhor, separa agora. Gente, eles mesmos separaram, eles queriam se tocar, não conseguiam se tocar. Mas havia uma iniquidade familiar. No outro caso, em Minas Gerais, um pai de 39 anos, um homem jovem, se relacionava com a filha de 19. A mãe tinha morrido, né? A menina era órfã de mãe, o pai não conhecia a filha, mandava a pensão, morava em outro país, inclusive. Aí quando a mãe morreu, ele veio conhecer a filha, ele disse, não, ela tinha 17 anos, eu tinha 37, ela me seduziu, pai e filha. Foi um dos processos de libertação mais difíceis que eu... Então, quando você está aqui, ó, você não conhece a iniquidade que está aí. Você está orando? Que tipo de gente que entra na igreja, gente? A ovelha gordinha, fofinha, branquinha, de Labão? Não, gente. Você vem com a ovelha cheia de carrapicho, quebrada, destruída, magricela, doente de Jacó. É essa que você vê. Só que a pessoa vem o quê? Vem bem vestida, vem bem arrumada, vem bem... Aí você fala, não. Então, a aparência, ela mente demais. A aparência, ela faz com que você seja enganado.
E é por isso que o discernimento ele tem que ser inteligente. Pastor, ora por mim agora? Agora não. Você vai para o gabinete. Aí você vai colecionando perguntas. Eu já encerrei o exemplo. Eu tive no... essa família... Não, peraí, não é isso que eu ia falar, não. Estava falando sobre ataque espiritual, né? Aí o que aconteceu? Separei as duas irmãs, uma foi para um lado, outra foi para o outro lado. Aí foi embora o demônio, eu falei, acabou. Já eram mais 10h30 da noite, à tarde, eu falei, pastor, glória a Deus. Quando eu falei, glória a Deus, uma gargalhada do homem lá atrás. O espírito imundo, quando ele é muito ímpio, né? Ele é muito sarcástico. Eu ainda estou aqui. Ó. Aí o cara levantou, peito forte, desse tamanho. Ele saiu ele saiu de lá e falou assim, agora eu vou te pegar. Falou assim mesmo para mim. E veio para cima de mim. Agora eu quero ver. Eu falei assim, ó. E você fique sabendo que você não pode me tocar. Em nome de Jesus. Gente, o espírito imundo ficou assim, ó, girando em volta de mim. Andando em volta de mim. Não me tocava. Mas me ameaçando. Gente, e aí nessas horas, eu estou dando exemplos ruins. Gente, a maioria dos exemplos que eu tenho aqui é esse. Manifestou, falou assim, em nome de Jesus, sai. Assim, estou falando para vocês, vai ser simples assim. Eu estou falando daqueles exemplos que são mais graves, tá bom? Aí esse moço vinha, ficava girando em volta de mim, sai em nome de Jesus. Eu mandei a igreja, fica em pé. O time da intercessão, ó, foi embora quando a líder da intercessão manifestou, o time da intercessão fugiu. Fugiu, gente. Estou falando que fugiu. Levanta a mão para cá. As portas do inferno não? Aí quando eu falei, em nome de Jesus, repete comigo, em nome de Jesus, espírito mau, em nome de Jesus, sai! Então, o demônio saiu do rapaz. Aí nós fomos ver qual era a razão. Eu falei para eles, eu vou ficar aqui amanhã, o dia seguinte era um domingo, vocês não vão se reunir em casa hoje. Cada um vai para sua casa, vocês são casados. Aí o que o cara fez? Não, vou lá ver minha irmã, como é que ela está. Eu falei, não vai. Por quê? Havia um aliciamento espiritual. Aí manifestou de novo. Falei, agora quem está cansado sou eu, não vou mais. Aí no dia seguinte, a gente foi. Aí o que ia acontecer? Havia uma iniquidade familiar. Havia uma perversão entre os irmãos e a mãe. Só que a mãe falava o quê? Ela contava para o pastor uma história que ela não vivia. O nome disso é o quê? Aparência de verdade, mas que tem mentira. É cara de verdade, mas é um coração mentiroso. Entenderam isso, gente? Então tem situações que vocês vão experimentar e falar assim, o que é isso? Eu atendi uma moça de uma igreja, inclusive, uma igreja irmã, seria da mesma convenção. Ela entrou no gabinete toda machucada, gente. Toda machucada. Eu olhei aquilo e falei assim, essa mulher apanhou do marido. Aí na hora, a pastora Fabíola, os nossos gabinetes todos são com porta de vidro, eu mandei colocar aquele negócio de vidro, né? A Fabíola passou, eu falei, ela já entendeu que nós vamos morar junto aqui. Ela chegou, começou a contar. Ela falou, pastor, eu tenho um problema e tal, eu sou muito solteira, muito solitária. Tal. Aí ela foi contar que ela estava recebendo agressões espirituais quando ela dormia e apanhava no sono. Alguém já ouviu falar nisso, gente? Alguém já fala de gente que dorme e sofre abuso sexual? Alguém já fala isso? Eu falo isso no meu livro ali. Gente, essa moça, ela toda machucada. Pensa assim, parecia que tinha apanhado, tomado os beliscões, sabe? Ela falou, pastor, falei, quando começou? Desde quando vem isso? Ela contou. Ela crente, queria um namorado, queria casar. Uma moça bonita, gente. Aí um dia ela estava com muita raiva, muito decepcionada. Ela falou, abriu a boca. Gente, de toda palavra frívola que sai da boca do homem, ele vai dar conta no dia do juízo. Ela falou, Deus, se o Senhor me dá um namorado, eu quero um namorado, nem que venha do campo. Gente, ela falou isso. Foi para a igreja, não arrumou namorado, igreja muito boa, Ministério de Jovens muito bom. Aquela noite, o que aconteceu? Ela falou, pastor, eu fiquei num estado, eu não conseguia acordar. Eu nunca tive tantos orgasmos numa noite só.
Foi uma noite maravilhosa, pastor. Aí o que aconteceu? Ela começou a chamar esse espírito imundo. Ela falou, pastor, o negócio foi um encantamento tão forte. O que eu fazia? Comprei camisola, eu me perfumava, eu ia para a cama e eu sabia que ele vinha. Só que o que o espírito imundo fez? Ele começou a demorar a vir. Então demorava uma semana, ela, eu tenho que fazer para você. E depois de um tempo, ela começou a machucar ela. O diabo dá com a mão e toma com a pá escavadeira. Começou a machucar. Gente, a libertação dela não foi difícil. Mas ela sofria. Então essas pessoas, a gente está aqui, a gente é crente, a gente está vivendo a maturidade cristã, o discipulado cristão, a gente não faz ideia do tipo de gente que vai entrar na porta da igreja da gente. Mas o que você tem que saber? É que as portas do inferno não vão prevalecer. Lembra que eu falei que eu estava dando um treinamento em Lins, na igreja do pastor Kleber? Entrou um moço com um negócio do óleo. Não, vai orar por mim agora? Eu fui orar com ele depois. Eu chamei os pastores mais novos, entrei numa sala e tal. Na hora que eu fui orar, por isso que eu falei, mulher não faz atendimento de libertação com um homem sem outro homem. Aí quando a gente, só botei a mão dele que manifestou o demônio, gente, ele ficou, pastora, ele ficou nu em 1 segundo, e ele estava de bota. Como é que foi? Gente, eu nem vi. Ele ao mesmo tempo tirou a camisa e conseguiu arrancar, nu, ficou nu, cheio de tatuagem, o corpo inteiro tatuado. Achava que era só aqui, né? Inteiro. Aí os pastores já chegaram, sai, fique, amarre, queime, enfim. Deixei lá eles se divertirem lá, né? Pronto. Aí quando terminou, o rapaz levantou assim, mas foi rápido, hein? Uns 4, 5 minutinhos. Ah, glória a Deus. Mentiroso, em nome de Jesus, senta esse corpo aqui. Em nome de Jesus, bota esse corpo aqui. Aí todo mundo ficou parado. Pareceu o Michael Jackson andando para trás. Sentou. Em nome de Jesus, sai. Aí, cara, é um processo. Aí ele tinha aqui, por exemplo, 7 caveiras tatuadas no braço. Eu falei, o que é 7 caveiras? 7 assassinatos. Eu falei, quando é que foi isso aqui? Não, isso aqui eu acabei por ordem da facção rival. Aí ele me contou. Não, eu estou saindo da cadeia agora. Lá eu ouvi o evangelho dentro da cadeia. Mas eu sou criminoso, eu estou saindo, recebi um habeas corpus agora, eu preciso me consertar, a minha vida é atormentada, eu tenho muita vontade de matar o espírito de morte, ele atua para um lado e para o outro, tá, gente? O fulano, o assassino, ele também quer se matar. Aprendam isso. Saul, ele quer matar Davi, não quer matar Jonas, ele depois ele se suicida. O espírito de suicídio, gente, ele anda junto, é o espírito de morte. Só que isso, eu não posso ensinar para vocês num sábado. Eu tenho uma vida ministrando nisso. Mas vocês devem ter o quê? Pastor, uma vez o pastor foi na minha igreja, o pastor do amigo Luiz lá, que trabalha com libertação, foi lá e me ensinou. Então você tem que aprender. O que vem com a morte? O sangue e a rebelião. O espírito de morte é convidado por sangue e rebelião. Caim matou Abel. Lembra disso? Caim matou Abel? Aí Deus falou assim, o sangue do teu irmão está clamando. Você vai ser peregrino, vagabundo, você vai plantar, não vai colher, e aquele que se te encontrar vai querer te matar. Aí você começa a ver que na vida dele, ele sofre uma série de acidentes, que quase morreu, ficou na UTI, o camarada foi lá e teve que usar desfibrilador, ressuscitador, ele já tomou tiro. Aí você vê, você tem uma perseguição do espírito de morte, querendo matar ele. Então isso tudo, a mãe tentou abortar, a mãe tentou matar com machado, a irmã deu um tiro. Então você vai vendo o que? Uma perseguição da iniquidade. Aí você pergunta, o que você fez? Eu matei alguém, eu ajudei a matar alguém, eu paguei um aborto, Aí aquela iniquidade não confessada, não é iniquidade que você já confessou, está confessado. É a iniquidade que você não confessa, é a escuridão que está dentro de você. Lembra que o diabo mora onde, gente? Onde que o diabo mora? Aonde? Não, o diabo não mora no inferno, gente. Onde que mora o diabo, gente? Nas trevas. Judas, capítulo 1, verso 6. Vamos ver o que diz aí, Judas 1, 6. Judas, capítulo 1, verso 6. Vamos ver onde é que o diabo está, gente. Pra vocês entenderem, tá? As trevas quando se fala de inferno, ou Geena, né? O vale de Inon, né? O vale, enfim, tem um outro sentido. Eu vou explicar para vocês, E os anjos, está falando, ele está explicando, ele está dando mau exemplos aqui. Esses são anjos que caíram, né? São os demônios.
que não guardaram o seu principado, ou seja, houve uma rebelião, mas deixaram sua própria habitação. Reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ele está numa prisão eterna na escuridão. Tem outra versão aí? Essa Bíblia tem outra versão ou só tem essa aí? Tem outra? Bota aí NVI então. Só tem essa? Alguém tem outra versão aí no seu computador, no seu celular? Lê aí. É isso aí, é a mesma do pastor aqui. Ele está correntes eternas. O diabo está onde, gente? Diga, escuridão. Ele está o que? Aprisionado na escuridão. Ele está algemado na escuridão. Então, o que acontece? Se ele for denunciado, do que ele está se alimentando? De um pecado secreto, de um ódio secreto, de uma amargura secreta, uma culpa secreta. Pastor, se a igreja soubesse o que eu fiz no passado, a igreja ia me rejeitar. Então o que eu faço? Eu escondo. E quando eu escondo, eu trago para o lado, diga, o lado oculto, o lado escondido. Aí quando a pessoa esconde, é ali que Satanás deita e rola. É por isso que tem pecados que a pessoa não consegue vencer, porque não há confissão. A confissão, gente, funciona como uma luz. Livro de Sofonias, ele usa o profeta para dizer: eu vasculharei Jerusalém com lanternas, retirando a sua iniquidade. O que você pensa? Um lugar escuro, você vem com lanternas fortes, assim, não, aqui tem sujeira, tira, aqui tem sujeira. Então a intercessão, ela trabalha como, gente? Com compaixão. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, eu cometi um pecado hediondo, um assassinato, um crime terrível, eu torturei, eu matei a própria mãe. Gente, a intercessão não faz carinha de nojo. A gente tem que entender que todo mundo aqui é igual. Até que a pessoa tenha ultrapassado os limites. Essa menina, gente, que ficava endemoniada, que era estuprada pelo demônio, ela ultrapassou limites, ela invocou. Quando a Bíblia diz: não invocarás os nomes de outros deuses, não se acha esse nome em vossos lábios. Você vai invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é o quê? É trazer para dentro. Gente, o espírito é pneuma, é sopro. Deus fez lá o boneco do homem, fez do pó da terra, aí ele pegou e soprou do fôlego da vida. O Espírito de Deus é sopro. Jesus explicando sobre o Espírito Santo em Mateus, João capítulo 10, diz: o vento anda onde quer. Se você não nascer do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Então o Espírito é isso, é um sopro, é um vento, é um pneuma. É por isso que a palavra é invocar, é por isso que as trevas fazem o contrário. Por que você acha que a pessoa vai num terreiro? Aí está lá a mãe de santo, está a mãe de encosto, tem o babalorixá, está lá o pombagira. Ele vai, pega o charuto e dá uma baforada. Por quê? Ele está o quê, gente? Soprando iniquidade. Ele faz tudo ao contrário. Será que isso é tão difícil de vocês entenderem, gente? Portas do inferno não vão prevalecer. Agora, presta atenção. O diabo está na escuridão. Mas tem gente que não consegue se lembrar da escuridão. Vou dar mais um exemplo aqui. Tratei de um rapaz, a Patrícia e o Alan conheceram. Patrícia e o Alan conheceram. Uma vez vocês foram num curso comigo, eles estavam lá. Camila, ele é muito legal, está em outra igreja agora que ele mudou para o litoral. E aí ele frequentava terreiro ocultista e tudo. Um dia ele chegou em casa, só que ele era muito nervoso, brigava com todo mundo. Ele também recebia orixás, entidades. E aí, toda vez que a esposa dele se converteu, começou a ir para a igreja. E aí ele não ia, mas aí quando ele chegava na igreja, ele ficava com uma dor de cabeça muito forte, não conseguia entrar e ir embora. Sempre assim. Aí durante o processo de libertação dele, ele contou assim: pastor, uma vez eu cheguei em casa todo sujo de sangue, o meu canivete na mão, ele tinha sempre um canivete, todo sujo de sangue. Ele falou: matei alguém. Só que durante o processo de libertação é que a gente descobriu o que aconteceu. A mente da pessoa, muitas vezes, ela fica o quê? Ela não tem memória, não tem lembrança. Aí ele lembrou. Falei:
Deus, só você botar a mão na cabeça assim, traz à tona a verdade, faz o teu filho se lembrar da iniquidade. Aí ele lembrou, ele pegou um cachorrinho, levou para o terreiro, lá para uma entidade, consagrou uma entidade para ela proteger o quintal dele. Ele tinha uma empresa lá de caminhões. Aí aconteceu, aquele Rottweiler cresceu, mas entrou um ladrão, o Rottweiler é um bobão, abanou o rabo, ele foi lá, roubou. Quando ele ficou sabendo que o ladrão roubou, ele olhou e que o cachorro foi ainda lambeu o ladrão, aí ele ficou tão irado, aí ele perdeu o controle, ele ficou endemoniado. Pegou o cachorro, lembrou depois, levou no carro, parou no meio do mato, matou o cachorro e, lembra que eu falei que todo pacto é feito com comida? E comeu as entranhas do cachorro. Então o que acontece? A gente vai pegar casos assim que a pessoa não se lembra. Então, né? Ai, essa pessoa tem um pacto com Satanás, tem um pacto com. Ele tem uma feite, ele trabalha com satanismo, gente. Se a pessoa está na igreja, é que ela quer resolver. Agora, você tem que ter paciência com ela. Quanto tempo demorou para você se converter? Quanto tempo demorou para me converter? Eu faço isso por quê? Porque a minha esposa saiu dessa realidade. Então a intercessão, ela tem que ter compaixão. A intercessão, gente, ela trabalha com um negócio chamado segredo. Sabia que é segredo? Ó, você falou para mim, ninguém vai saber. Todos os testemunhos que você vê nos livros que eu ministro, todos eles, eu peço permissão. Tem gente que fala assim, não, pastor, pode colocar, bota meu nome, meu telefone, que eu vou dar testemunho lá na igreja dele. Eu falei, não posso. Aí eu não coloco o nome, eu não mudo situações. Por quê? Porque se você chega, a pessoa vai confessar. Estou com quer ver uma confissão que é difícil, né? Qualquer confissão de pecado sexual na igreja é muito complicado, porque a igreja perdoa, mas não esquece. A igreja perdoa, mas não esquece. Pecado sexual, você pode bater na tua mulher, bater no teu marido, assaltar um banco, você pode ser aí um político, assaltar a nação inteira, a igreja, está tudo bem. Mas se você cair no pecado sexual, já era. Então o que acontece? Há muita escuridão nessa área. A mulher não conta, o marido não conta. Então o que acontece? Se você não tiver um ambiente, um gabinete, um atendimento absolutamente confidencial, a pessoa vai morrer com aquela dor. Gente, você acha que Davi ficou bem depois que ele teve aquela noitada com Batseba? Gente, lê o Salmo 32, gente. Ele ficou mal demais. Crente que cai em adultério fica mal demais. Ele falou, enquanto eu escondi o meu pecado, tua mão pesou sobre mim, a minha vida se tornou como sequidão e estio, os meus ossos secaram. Só que acontece, aí ele sofre uma ameaça. Se você cair em adultério, se você me trair, eu te largo, eu te mato. Se você me desobedecer, é o pai que fala para o filho assim, ó, eu vou te bater com essa corrente de bicicleta aqui, eu vou te bater com esse pedaço de caibro. O que o filho faz? Ele esconde. O diabo está onde mesmo, gente? Bota na escuridão, isso ninguém vai saber. E é justamente ali que está a solução. Como é que eu trago as coisas da escuridão para a luz? Confessando. Ó, 1 João capítulo 1, verso 5. Deus é luz, Deus não é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus é luz. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão e o sangue nos purifica. Então, o atendimento, meu irmão, tem que ser pessoal. Tem esse negócio de levantar. Tem igreja que fala assim, não, eu quero, irmãos, quero pedir perdão para a igreja, porque eu fiz isso. Gente, isso é doentio. Isso é doença, gente. Me perdoa porque eu odeio a irmã. Sabe esses negócios de retiro? Não gosto disso não, gente. Quando foi que Jesus fez isso? Vem cá, Pedro, vem cá no meio dos teus irmãos aqui, vem cá. Conta que tu foi covarde, que você me traiu, que uma menininha foi te imprensar e você me negou. Conta a verdade aqui. Conta aqui que um dia você andou nas águas, se afundou, eu fui lá, te segurei, eu não te deixei fora quando eu ressuscitei a filha de Jairo, e no momento mais difícil da minha vida, você me negou. Você foi igual a Judas. Jesus fez assim com Pedro, gente. Jesus não estraga, ele não esmaga, ele não destrói vidas destruídas. Repara que quando Jesus vai tratar, ele fala assim, tomando a parte. Então a gente não faz libertação para o público ver. A pessoa já está vivendo uma vida de cativeiro. Você vai envergonhar ela, gente? Não, bora filmar aqui, bota no YouTube, então, em nome de Jesus, o que você está fazendo aí?
Gente, é isso, gente? É isso, gente? Não faz isso. É uma vida que está ali. É um pai, uma mãe, uma avó, uma filha, uma neta. Então a intercessão, ela trabalha assim na oração. A gente tem que organizar a intercessão. Primeira coisa, eu vou cobrir a vida do meu pastor. Por que eu cubro a vida do pastor Luiz e a sua família? Por quê? Porque se eu ferir o pastor, o Peniel acaba. Falando para vocês. Ferirei o pastor, as ovelhas, ó. Vai cada um para o ministério. Tem gente que não se levanta mais, tem gente que fica ofendido com, não, por que Deus deixou o pastor? Então presta atenção nisso. A primeira coisa na igreja, você tem uma ali, ora pelo teu pastor. Ora para que a unção de Deus, para que a revelação de Deus, para que a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus seja presente, para que Jesus caminhe entre a gente. É isso. Você ora para que Deus mande anjo? Ora para que Deus mande anjo. Mas a intercessão ela tem que ser organizada. Tem que parar de ser o quê? Já viu o campeonato de futebol, Série A? Já viu isso? Mas tem a pelada da esquina aqui, não tem? Na minha praia. Vamos jogar uma pelada hoje? E aí, tem um time de camisa, um time sem camisa, não é isso? Na tua empresa é assim, gente? No teu negócio é assim? Vamos fazer de qualquer jeito? Não, eu faço bolo lá, eu trabalho numa padaria, eu faço bolo. Ah, mas hoje não tem farinha. Vamos fazer o bolo só com ovo e com fermento. Sai o bolo, gente. A gente quer entregar o pior para Deus e o melhor para os outros. Na tua empresa, se tu chegar atrasado, teu patrão vem cá, ó, você chegou atrasado, está sendo descontado na tua folha. Na igreja não, na igreja pode chegar a qualquer hora. Quando chega. Então vocês estão entendendo que há uma responsabilidade maior? A gente tem que colocar isso. Então a intercessão da igreja, ela tem que ser muito bem organizada. E aí, o que você não pode é explorar. Se você está escalado aqui para pregar no culto da manhã, para interceder no culto da manhã, você está escalado. Ah, pastor, hoje eu acordei com uma dor nas costas. Problema teu, te vira e vem com a dor nas costas. Gente, é assim, gente. Não, pastor, porque hoje eu estou com uma dor de cabeça, estou naqueles dias, estou com a TPM, pastor. Olha, eu estou vivendo assim, com vontade de esganar meu marido, com vontade de matar ele. Não divorciar não, mas matar, eu estou com vontade de matar ele. Hoje eu tive um problema na minha casa, porque meu chefe, porque meu patrão, porque minha escola, porque meu professor. Problema seu. Você tem que estar aqui. O nome disso é lealdade. Você prometeu que vinha, então agora você vem. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu estou falando firme assim, para você entender como é que funciona o mundo espiritual. Porque se você vai para o combate, então nós combinamos aqui. Nós somos um grupo de combate, tem um primeiro atirador com fuzil automático leve, fuzil automático pesado, você vai segurar a bazuca e eu sou o granadeiro. Então cada um tem uma função. Aí quando a gente chega no campo de batalha, cadê o primeiro artilheiro? Não veio o sniper. Não, o que ele está fazendo? Está em casa, tem jogo do Brasil na Copa, às 11 da manhã, ele fez uma promessa para Deus. Não, a primeira promessa foi aqui. E cadê a irmã do fuzil automático pesado, que faz a varredura primeiro, que atinja lá os focos da artilharia? Não veio, porque hoje ela acordou, num dia o calo dela, quando esfria, o calo dói, ela não pôde vir. Gente, você está na escala, você tem que estar na escala. Ah, eu não posso vir, então você vai procurar, você não vai jogar, irmã Dani, não posso vir. Não. Você vai buscar um substituto. Irmã Dani, não tem nada a ver com isso. O culto não vai parar por causa disso. Você vai dizer assim, eu não posso ir, alguém pode ir no meu lugar? A gente tem dois tipos de intercessores, na verdade. Nós temos intercessores que estão presentes no culto, então a gente começa a ter momento de dedicação, de oração, os intercessores vêm. E aquele momento final, os intercessores também vêm para orar pelas decisões. E no final do culto, eu sei que precisa de uma oração, vai para a tenda do encontro, depois o pastor vai ver como é que é. Vai lá, aí lá eles ganham um cafezinho, um pãozinho de queijo, mas você precisa de uma oração, você vai lá com o time da intercessão. É a intercessão que trabalha. Mas como a gente tem um canal do YouTube muito forte, o nosso canal do YouTube chega mais ou menos, acho que em torno de 350 a 400 mil pessoas. Então tem muita gente pedindo oração. Então eu tenho um time da intercessão que está online. Então normalmente o povo que não vem no culto da manhã está no online. E o povo da intercessão que não vem presencialmente no culto da noite, está no online. Então a gente faz, só que isso, pastor, demora. Eu estou montando o meu time de intercessão há 3, 4 anos.
Agora que eu alcancei lá um número, talvez eu esteja com 80 intercessores. Mas eu tenho um culto na segunda, eu tenho terça-feira eu tenho a Clínica da Alma, quarta-feira eu tenho quarta-feira, quinta-feira eu tenho encontro dos homens e das mulheres, na sexta-feira eu tenho encontro do Cá Entre Nós, que são só para solteiros, descasados, divorciados, gente que chega na igreja, viúva, é aquele grupo de jovens adultos, né? A partir dos jovens adultos. Sábado eu tenho 3 movimentos de jovens, tenho o Jump, o Upgrade, eu tenho o High. Então o que acontece? Eu tenho intercessores dentro dessas áreas. Pastor, às vezes dá problema, dá. Aí você chama o pastor, quando dá problema, acabou. Mas eu tenho meu time de intercessão. Quando eu falo, a intercessão pode vir. Então o time da intercessão fica de costas para o pastor, fica de frente para a igreja, para quê? Para saber quem vai atender. Vieram 3, a intercessão são 50. Aí 3 pessoas vão e oram. Agora, o que não pode? Não pode uma pessoa vir buscar o Senhor e não ter apoio da intercessão. Aí tem que ter. E aí, gente, não é porque está frio, ou porque está quente, ou porque deu praia. E aqui é muito difícil, porque dá praia mesmo, né? E vocês têm uma praia deliciosa aqui. Mas você tem que saber o seguinte, eu estou naquela escala. Agora, a escala não pode apertar uma pessoa só. Não, pastor, sempre sou eu, sempre sou eu, sempre sou eu. Aí o que acontece? Você chega no esgotamento. Você chega no cansaço. Entenderam isso? Podemos fazer um intervalo?